A vida, assim como o tempo, é feita de caminhos que se abrem, cicatrizam e renascem. Cada minuto que passa nos molda, nos ensina e nos transforma, mesmo quando ainda não entendemos o porquê das coisas. Esta é uma história para ouvir com o coração tranquilo, respirando fundo, permitindo que cada palavra encontre um lugar dentro da alma. Uma história para refletir, se envolver e, quem sabe, se reconhecer em algum trecho dela. Que ela te acompanhe suavemente, como vento leve ao entardecer. História. O menino que carregava silêncios. Havia um menino chamado Eli, de passos leves e palavras raras. Ele cresceu em uma casa onde as vozes eram altas, mas os afetos eram baixos, onde as portas batiam mais do que sorrisos se abriam. Por isso, desde cedo ele aprendeu a se esconder atrás do silêncio, como quem veste uma armadura, como quem se protege do mundo. Todas as manhãs ele caminhava até o alto da montanha atrás da escola, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho. Ali, onde apenas o vento sabia seu nome, ele sentava Essei diante da imensidão e deixava seu coração respirar. O horizonte era o único lugar onde ele sentia paz, onde o mundo já não pesava tanto. Ele escrevia cartas que nunca enviava, guardava lembranças que ninguém conhecia, carregava no peito uma saudade que nem sabia de quê. Certo dia, ele encontrou uma mulher sentada na pedra onde sempre se colocava. Ela tinha cabelos prateados e mãos que pareciam ter vivido 1000 vidas. Ela o observou com calma, sem pressa, sem tentar entendê-lo rápido demais. Ela disse, sorrindo, "Você carrega mais do que deveria, garoto." E ele, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se olhar para alguém nos olhos. A mulher chamava-se Aurora e, sem pedir nada em troca, começou a sentar com ele todos os dias. Às vezes falava, às vezes apenas ficava em silêncio ao seu lado. E esse silêncio era diferente, não pesava, não doía, era um silêncio que curava. Assim, lentamente, o menino que carregava silêncios começou a aprender que não precisava guardá-los sozinho. O sol se punha atrás das montanhas e a vida, tão devagar quanto o vento, começava a se transformar. O inverno chegou com seu frio profundo, mas ele já não caminhava sozinho. A aurora se tornara sua companhia, sua ponte para o mundo. Ela o ensinou a ouvir o próprio coração, a entender que o medo não desaparece. Ele aprende a caminhar ao lado da coragem. Aos poucos, o menino começou a falar, primeiro palavras curtas, depois frases, depois sentimentos inteiros derramados, como chuva após longa seca. Ele contou sobre as noites difíceis, sobre a casa que ecoava discussões, sobre os sonhos que nunca teve coragem de ter. Aurora não o interrompia, apenas o ouvia como quem segura um pássaro ferido nas mãos sem apertar, sem exigir que voe antes de estar pronto. Um dia, enquanto caminhavam pela trilha coberta de folhas secas, ela disse, Eli, sua voz é um rio, sempre esteve aí.
só precisava encontrar espaço para correr. Naquele instante, algo dentro do menino se abriu, não como explosão, mas como flor, silenciosa, lenta, inevitável. Ele percebeu que sua dor não o definia, que seu passado não lhe prendia, que havia vida esperando do outro lado do medo. E assim começou sua mudança. E como toda mudança verdadeira, ela doeu antes de florescer. Mas floresceu. Meses se passaram e ele se tornou diferente. Não mais o menino que caminhava curvado, mas alguém que aprendia a olhar para frente. Ele descobriu na arte uma forma de falar o que ainda não conseguia com palavras. Começou a pintar. Pintava o céu, o vento, o rosto de Aurora com delicadeza infinita. Pintava seu passado sem ódio e seu futuro com esperança. Cada quadro era uma despedida do que doeu e um abraço no que viria. Certa tarde, Aurora não apareceu, nem no outro dia, nem no seguinte. Ele sentiu o coração apertar como se o silêncio antigo estivesse voltando. Mas havia algo diferente nele agora. Ele já sabia que podia enfrentar o mundo. Ele voltou à montanha sozinho, respirou fundo e disse em voz baixa: "Obrigado por me ensinar que eu posso existir." E naquele momento, o vento respondeu com suavidade, como se carregasse o riso dela por entre as árvores. A aurora partiu, mas o que deixou nunca mais acabou. Ele cresceu, tornou-se pintor. Suas exposições rodaram cidades, não por técnica, mas porque havia verdade em cada traço. Nas telas, sempre um detalhe: o brilho prateado no fundo, como reflexo do olhar daquela mulher que o ensinou a ser livre. Ele deixou de carregar silêncios, passou a carregar luz. E sua história, como todas as que curam, não termina. Ela continua cada vez que alguém entende que ainda é possível recomeçar. Ele cresceu não apenas em idade, mas em profundidade. Aprendeu que o silêncio não é inimigo quando acolhido com amor. Percebeu que a dor não precisa ser exílio, mas pode se tornar ponte, se transformada em compreensão. Descobriu que ninguém é pequeno demais para renascer e que toda alma que conhece a escuridão também pode aprender a criar luz. E assim, a história do menino que carregava silêncios nos lembra: as feridas do passado não definem quem somos. Elas apenas revelam onde a luz pode entrar. Todo recomeço é possível para quem decide não desistir de si mesmo. Que esta história toque o coração daqueles que escutarem, que ela leve conforto a quem se sente só, e que lembre suavemente que nenhum silêncio é eterno quando encontra acolhimento. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Que essas palavras sejam como um abraço, como uma luz que permanece acesa mesmo nos dias mais nublados.